E aí, beleza? O meu nome é Matheus e eu sou desenvolvedor de jogos AAA. Mais especificamente, eu trabalho na área de Real-Time VFX. Antes de qualquer outra coisa, eu queria agradecer de coração pelo engajamento do primeiro vídeo que eu lancei ontem. Hoje eu acordei e o canal já estava com mais de 100 inscritos, o que é chocante pra mim. Eu até pensei em gravar um vídeo agradecendo pelos 100 inscritos, mas eu li agora há pouco e já tava com quase 200 na verdade. Então, de qualquer forma, muito obrigado. Significa muito pra mim. E eu fico feliz de saber que esse conteúdo tá sendo útil de certa forma pra galera que tem interesse nessa área. Porque afinal de contas, esse era o propósito geral do vídeo, né? Eu recebi várias sugestões sobre assuntos que eu poderia cobrir em vídeos, mas hoje especificamente eu vou contar um pouco sobre como foi o meu processo de contratação na indústria de jogos AAA. Desde os meus primeiros estudos em VFX até a entrevista final e a oferta de emprego. Eu comecei a estudar VFX há mais ou menos uns 2 anos atrás e na época ainda era só um hobby pra mim, porque eu já tinha um emprego na época, eu trabalhava como programador na área de jogos mesmo, mas querendo ou não, é um departamento completamente diferente. Mas enfim, eu comecei a estudar VFX, eventualmente eu também entrei num servidor no Discord chamado Real-Time VFX, que inclusive eles também têm um fórum online e é muito bom, tem bastante gente da área lá, bastante gente com muita experiência e que tá sempre disposto a ajudar, sabe? A compartilhar o conhecimento deles. Então, eu passava bastante tempo lá, eu conversava bastante com o pessoal, tirando minhas dúvidas sobre Unreal especificamente, e outros tópicos também, né? Porque a galera lá manja um pouco de tudo. Eu passei cerca de 1 ano, mais ou menos, estudando e experimentando criar efeitos diferentes, e foi justamente nessa comunidade no Discord que um recrutador chamado Matthew, eu não vou falar o nome inteiro dele, porque, né, em respeito à privacidade do cara, mas o Matthew, ele viu o meu trabalho lá e ele ficou interessado e me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar um pouco sobre fazer VFX de maneira profissional, a gente conversou sobre vários assuntos, na verdade, todos relacionados a VFX, claro, mas eventualmente ele me fez criar coragem para participar de uma entrevista com ele, né? E por mais que eu já tivesse empregado na época, era uma oportunidade muito legal, sabe, para deixar passar batido, então eu não recusei, eu fui lá e eu fiz a entrevista, porque realmente parecia interessante, e eu queria ver como era, mesmo que eu não fosse passar, mesmo que eu não fosse aceitar a oferta, se uma oferta fosse feita, eu acabei decidindo fazer a entrevista mesmo assim. A primeira entrevista foi com ele mesmo, com o recrutador, né, o Matthew, e no geral ela foi bem casual, ele fez algumas perguntas sobre o meu trabalho, sobre as minhas experiências na área de jogos, sobre os meus interesses, e a realidade é que os recrutadores, pelo que eu entendi, eles procuram por 2 coisas apenas, pelo menos na área de jogos. Primeiramente, eles te testam pra ver se você não é meio doido, e não é nem brincadeira. Na área de jogos, infelizmente, tem muita gente que é meio grosseira, tem muita gente que se gaba muito do próprio trabalho, gente que é convencida sobre as próprias habilidades, e por mais que você realmente seja muito talentoso, não é legal você agir dessa forma, sabe? Isso gera atrito no time, e os recrutadores são responsáveis por evitar que isso aconteça. Então, pelo que eu entendi, o Matthew tava vendo se eu não era meio doido. Felizmente não, esse não é o caso, não sou doido, mas eles também procuram por palavras-chave, sabe? A equipe que está contratando, eles passam algumas palavras-chave para o recrutador. Então, por exemplo, como era uma equipe de VFX que estava contratando, eles passaram certas palavras-chave para o Matthew e eu acabei meio que acertando elas, sem querer, porque o projeto era o Steel Hunters, que é um projeto de ficção científica, né? Você tem robôs gigantes e coisas do tipo. E eu acabei falando, eu gosto muito de ficção científica, né? O meu portfólio, ele tem vários efeitos de escudo de energia, raios laser, coisas desse tipo. E era exatamente o que eles estavam procurando para esse projeto. Então, eu fiz a primeira entrevista, deu tudo certo, eu esperei alguns dias e eventualmente eu recebi um e-mail falando que eu tinha passado na primeira entrevista e que eles gostariam de fazer uma segunda entrevista, só que a segunda entrevista seria mais técnica. A propósito, eu tô falando sobre tudo isso como se tivesse sido 1000 maravilhas, mas na verdade eu tava suando frio o tempo inteiro, eu tava super nervoso, o que é completamente normal, tá? Mas enfim, eventualmente chegou o dia de fazer a minha segunda entrevista e eu fiz ela com quem seria o meu futuro chefe, né? O meu lead. E felizmente foi uma entrevista bem casual, eu acho que ela foi até mais casual do que a primeira entrevista, porque o meu chefe é realmente um cara bem descontraído. Ele basicamente abriu o meu portfólio no computador dele, compartilhou a tela dele comigo e foi me perguntando, efeito por efeito, o que você fez nesse efeito que te interessa? Ou, por exemplo, o que você fez nesse efeito que você acha que é bem técnico? Ou, por exemplo, teve algum efeito seu que você precisou abordar de uma maneira diferente, sabe? Ter uma solução criativa para resolver um problema? Tem alguma coisa nos seus efeitos que você particularmente não gosta e que você quer melhorar? E eu lembro que na época eu mencionei que eu não gostava muito das cores nos meus efeitos. Eu achava que os meus efeitos eram muito monocromáticos, sabe? Que eles não tinham profundidade de
cor, mas foi muito legal responder essas perguntas e eu consegui respondê-las de maneira bem natural, porque dava pra ver claramente que o meu chefe não tava só me testando, ele não tava agindo como se ele fosse a empresa, ele tava lá, não, vou fazer todas as perguntas técnicas possíveis pra botar esse cara na parede, sabe? Não, ele claramente, ele tava lá como um artista, eu tava lá como um artista, e ele tava lá interessado em ver o que esse outro cara, o que esse outro artista tem pra me oferecer, sabe? Quais são os talentos dele, o que motiva ele. Então, era uma conversa de artista pra artista. Foi muito bom, foi bem legal mesmo. Eventualmente, também passei nessa entrevista e eu recebi um e-mail me convidando para a terceira e última entrevista, que seria uma entrevista com o resto da minha equipe e com o diretor de arte também. Então na última entrevista tinha eu e mais 3 pessoas, 2 dos meus colegas e o diretor de arte. Muita coisa da última entrevista se sobrepôs com a segunda, porque eu acho que o meu chefe não passou muitas das informações que eu havia conversado com ele para a equipe, então eles repetiram muitas das perguntas. Inclusive tiveram algumas perguntas meio aleatórias. Eu lembro que o diretor de arte me perguntou algo do tipo: se você tivesse 1 milhão de pounds, que é a moeda deles daqui, o que você faria hoje? E obviamente eu tava inclinado a falar algo do tipo, não fazendo essa entrevista, provavelmente porque eu não precisaria de um emprego, mas eu não dei essa resposta. Eu acho que eu falei algo do tipo, sei lá, comprar uma casa na montanha e passar o resto da minha vida tranquilo, sabe? Eu dei uma resposta mais casual e mais comportada, mas enfim, eu acho que ninguém teria 1 milhão de pounds e continuaria trabalhando normalmente. Sei lá, posso estar enganado. Mas eles também fizeram perguntas um pouco mais teóricas. Eles me perguntaram sobre como eu lidaria com trabalhar com outros departamentos em questão de comunicação, se eu tinha conhecimento sobre princípios de animação, teoria de cores e coisas desse tipo. Eles também fizeram algumas perguntas que eram diretamente relacionadas ao projeto em si. Então, por exemplo, como se trata de um jogo online com muitas habilidades, inclusive os robôs, eles tinham habilidades que tinham variações. Então, por exemplo, um dos robôs, ele tinha a habilidade de projetar um escudo, sabe? Um escudo em formato de bolha. E aí eles me perguntaram como que você lidaria com fazer uma variação desse escudo, onde esse escudo seja menor e cause dano no inimigo também quando ele entra nesse escudo. Como que você mudaria ele visualmente para deixar isso claro pro jogador em ambas as variações? Então foi bem legal. Felizmente eu tinha boas respostas preparadas, então foi tudo bem. E alguns dias depois o recrutador, ele me ligou de novo e ele parecia muito animado, ele parecia tão animado quanto eu. Eu lembro que no dia eu tinha acabado de voltar do médico e ele me ligou e falou: olha, eu tenho uma boa notícia para você, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente decidiu te oferecer a vaga, mas tem mais. Teve mais. Eles não me ofereceram uma vaga júnior, porque eu não tinha experiência profissional na área, né? Eu tinha um bom trabalho no meu portfólio, mas eu não tinha experiência profissional como VFX artist. Então, eu achava que eles iriam me oferecer a vaga de júnior, mas não. Eles não me ofereceram a vaga de júnior, eles não me ofereceram uma vaga intermediária, eles me ofereceram a vaga de sênior, que foi incrível, né? Porque eu acabo podendo lidar com tarefas mais complexas, tarefas que te deixam mais engajado, e também eu recebo como sênior, que é ótimo. Então foi muito bom, foi uma oportunidade muito única e eu não tive como resistir. Eu acabei aceitando, acabei me mudando pra cá. Eu comecei no final de novembro do ano passado, então vai fazer um ano muito em breve e sinceramente eu não tenho nada a reclamar. O trabalho em si é ótimo, a cidade onde eu moro é ótima. Claramente eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta da minha família, eu sinto falta da minha namorada porque ela não conseguiu se mudar ainda, mas no geral tudo bem. E eu acho que é isso. Só pra deixar claro, antes de eu encerrar o vídeo, obviamente todo esse processo foi em inglês, né? Nenhuma dessas pessoas falam português. Felizmente eu já tinha um domínio muito bom do inglês, então tenham em mente que se vocês quiserem fazer algo do tipo, vocês têm que estar preparados para falar inglês numa situação dessa. Na época eu tinha um vídeo que era um compilado dos meus efeitos, então ele serviu como se fosse um portfólio. Então, se vocês tiverem interesse, é muito importante vocês terem um vídeo também mostrando o seu trabalho. E eu acho que é isso. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Muito obrigado pelas sugestões de vocês no vídeo anterior, né, que vocês deixaram nos comentários. Eu sei que essas gravações são bem casuais, não é nada perfeito, mas eu vou tentar cobrir o máximo possível dos tópicos que vocês mencionaram aos poucos. Eu vou gravar vários vídeos falando sobre, justamente para poder servir de referência para caso algum de vocês tenha interesse em entrar na indústria de jogos AAA também. E é isso. Muito obrigado e até mais!